Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Mais Que Medicina. Hoje nós vamos falar sobre a vida do médico no serviço público. E eu tenho o prazer de ter ao meu lado hoje o Dr. André Luiz Ramos, um querido amigo. Dr. André é um neurocirurgião muito querido e renomado. Tem mestrado na Universidade de Granada, na Espanha, em Neurociências e Dor. Atualmente é chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Federal do Andaraí. Foi eleito o próximo presidente da Sociedade Carioca de Neurocirurgia, biênio 25 e 27, e divide sua vida profissional entre o trabalho privado e o público. Dr. André, muito obrigado por ter você aqui conosco. É um prazer enorme estar trocando essa ideia contigo. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal Mais Que Medicina. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Keller, pelo convite. É muito bom estar entre amigos e principalmente diante de um profissional com uma grandeza superior como é você. E muito agradável estar aqui. Bom, André, a vida do médico no serviço público ela pode ser multifacetada. O médico pode trabalhar na assistência, né, seja assistência primária, seja assistência intermediária, né, os UPAs e até mesmo hospitais. Mas às vezes a gente não se dá conta de que também tem outras coisas. A gente pode seguir o serviço, o academicismo numa universidade pública, a gente pode entrar na parte de gestão de um serviço público. Muitos médicos, como você, têm essa oportunidade. Existe também a parte política. Às vezes no Brasil nós temos um certo preconceito com os políticos, mas assim, os políticos, principalmente médicos, são indispensáveis para o sucesso da nossa profissão, porque tendem a defender os interesses da medicina. Nós, inclusive, temos amigos nessa área se dedicando a melhorar a qualidade do serviço público. E tem também, óbvio, as pessoas que trabalham aí nas Forças Armadas, que não deixam de ser funcionários públicos. Então, no podcast de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos excluir a parte das Forças Armadas, porque toda a evolução da carreira do médico nessa área é uma evolução bastante distinta do resto do serviço público. Então, vamos programar um outro vídeo, convidar pessoas que trabalham no serviço, nas Forças Armadas, para trocar uma ideia com a gente e entender como é que é a evolução do médico nesse sistema de Forças Armadas. Então, hoje, nós vamos falar sobre todo o resto que não as Forças Armadas. O que você acha? Bom, Keller, eu acho que o médico é uma carreira à parte de todas as outras profissões. Primeiro porque a gente lida com pessoas, com seres humanos. Então, a gente não pode se dar ao luxo de cometer certos intempéries que outras profissões às vezes podem. Então, o que isso agrega na nossa profissão? Agrega muito estudo, agrega muita responsabilidade e muito dever. E como é que a gente consegue tentar atingir o máximo de perfeição possível? Fazendo, lendo, estudando, se dedicando, ouvindo, principalmente os nossos pacientes. E eu acho que o médico, principalmente no início de carreira, e algumas profissões mais do que outras, e subespecialidades ainda mais, requerem que você tenha um aperfeiçoamento técnico muito grande. E como é que você vai conseguir isso? No consultório privado? Nem sempre, nem sempre. As carreiras cirúrgicas, geralmente, te exigem um aperfeiçoamento contínuo, e esse aperfeiçoamento às vezes é longo, muito longo. Então, tanto um clínico quanto um cirurgião, acredito eu hoje, que eles têm que estar vinculados a uma instituição pública. Seja ela de que âmbito, seja federal, estadual, municipal, até mesmo política, como você falou, se o indivíduo tende pelo lado da gestão. Mas, falando um pouco sobre a parte médica, o meu conceito é que o médico clínico ou cirurgião tem que estar associado a um serviço público para que ele possa ter o contato com a maior quantidade de pessoas possíveis e patologias possíveis. E, além disso, o contato com os estudantes, sejam acadêmicos, sejam internos, sejam residentes, até mesmo outros staffs, porque isso permite a troca, o intercâmbio de informações. E esse intercâmbio de informações é que vai cada vez mais nos aperfeiçoar, permitir que a gente nos atualize e que a gente continue sempre tentando fazer uma medicina melhor do que a gente fez no passado. É muita quantidade de informação e a gente consegue isso intercambiando essas informações. Perfeito. Então, olha, hoje eu separei aqui umas dúvidas umas perguntas bem capciosas aí. Hoje você está em uma situação complicada. Me conta uma coisa.
eu sei que é difícil, isso também é muito variável, mas como é que funciona o salário no serviço público? Você julga que ele é adequado? Claro que isso varia, mas o que você acha? Porque muitos médicos pensam assim, bom, eu não tenho como trabalhar no hospital público e pagar minhas contas. Já foi pior. A gente sabe que já foi muito pior quando nós éramos jovens. Agora a situação tem tido uma melhora, mas ainda assim não é compatível, obviamente, com o salário do serviço privado. Nós que tivemos a oportunidade, Keller, de ter contato com os nossos pais, que foram médicos, ouvíamos naquelas conversas de almoço de final de semana, falando que o valor do salário antigamente era cotado em dólar, né? Inclusive, que dentro de grandes instituições como instituições federais, que você tinha garçom servindo a alimentação dos funcionários médicos e etc. e tal. Hoje é uma nova realidade. Hoje não é isso. Mas eu sempre costumo falar o seguinte, Keller, o serviço público, você não está porque você quer, você está porque você precisa. Você precisa, como a gente conversou ainda há pouco, pela questão do desenvolvimento profissional, pelo contato acadêmico com os estudantes, para que permita que você cada vez se mantenha atualizado. Agora, com relação especificamente ao salário, realmente já tivemos situações melhores, né? E também piores. E também piores. Temos a opção de você ter concursos públicos. O Brasil ele não tem uma dificuldade muito grande na gestão desses concursos públicos, seja em todos os âmbitos estaduais, municipais ou até mesmo federais. Eu acredito, não tenho essa informação atualizada, que talvez o concurso federal do Ministério da Saúde, o último que tenha acontecido, tenha sido em 2009. Então, realmente, estamos engessados desde então. E como é que funciona isso? Você presta a prova, é aprovado no concurso público, você tem o seu estágio probatório, né? Eu não sou de gestão de RH, mas eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso, então você fica naquele estágio probatório durante um período de tempo, seja para que especialidade você fizer. Você pode fazer a prova de um concurso público para oftalmologista, para clínico, para neurocirurgião. Depois daquele estágio probatório, você é admitido como, propriamente dito, como um concursado público daquele âmbito estadual, seja lá qual for. E aí, realmente, algumas instituições, por exemplo, as instituições acadêmicas é um pouquinho diferente, mas agregado a essa questão do serviço público, do seu salário, há incrementos do seu salário à medida que os anos vão passando e também sobre avaliação de desempenho, dependendo da instituição. Então, você faz a cada período de tempo a avaliação de desempenho seu, dos seus pares, né? Estou falando mais especificamente para a parte federal, e a cada período de tempo você vai tendo um pequeno incremento no seu salário. É um incremento baixo, mas é um incentivo para que você se mantenha ali dentro, né? Uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo. E é bem verdade também que algumas situações, como por exemplo, você tem a função técnica comissionada, quando você é da chefia, essa função técnica comissionada, ela tem diferentes níveis, obviamente diferentes valores de remuneração. E puxando um pouquinho para a parte acadêmica, você também tem coisas que podem agregar o teu salário. E que coisas são essas? Por exemplo, cursos superiores, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E, obviamente, cargas trabalhadas, que você pode fazer 20 horas, você pode fazer 40 horas, então tudo são opções que você pode escolher de horário, de trabalho e de até aperfeiçoamento próprio para aumentar o seu salário, se você realmente quer se dedicar cada vez mais à instituição pública. Inclusive, para os concursados, salvo engano, existe a possibilidade de você tirar uma licença com vencimento, se eu não me engano, para que você faça um mestrado, um doutorado, para que você possa se aperfeiçoar. Tem um tempo, obviamente, que você tem direito a essa licença, mas você tem esse direito. Só que, infelizmente, os concursos públicos estão cada vez mais, como você mesmo falou, escassos, né? Não só no âmbito federal, mas de uma maneira geral. E aí um jovem médico que está começando a carreira, que tem realmente interesse em permanecer ou entrar no serviço público, ainda que em tempo parcial, como é que esse cara faz? Bom, interesse pessoal primeiro. A pessoa tem que ter um interesse em estar dentro de um serviço público. Diante disso, ele realmente vai ter que buscar contato, buscar amigos, buscar pessoas, porque
Se você não tem concurso público, o gestor público tem que fazer algo para que você tenha médicos trabalhando dentro dessas unidades. Como é que ele faz isso? Por contratos. Seja contratos por CLT, seja contratos temporários e até mesmo algumas instituições com parcerias público-privadas, você também pode entrar como sua pessoa jurídica. Isso está sendo muito questionado hoje. Você entra com a sua PJ e você ou a sua equipe é contratado para prestar serviços para esse hospital. Então, geralmente, há contratos para esses hospitais, né? Novamente, seja clínico ou seja cirúrgico, esses contratos são renovados a cada período de tempo. Às vezes são curtos, às vezes são longos, às vezes de uma vida, mas é uma possibilidade que você tem de entrar dentro de um serviço público, até mesmo um serviço acadêmico, uma universidade, por exemplo, né? E como é que funciona isso? Isso são, por exemplo, apesar de ser um contrato, enfim, temporário, de PJ ou CLT, não importa, mas não é exatamente um concurso público, para você pleitear essa vaga, você tem que prestar alguma prova, alguma coisa assim? Quem que é, digamos assim, o responsável por aceitar esse profissional? Por que eu estou lhe perguntando isso? Você imagina que eu estou num serviço como o seu de neurocirurgia e eu preciso de um profissional que é mais habilidoso em coluna, sei lá, falta no meu serviço um profissional habilidoso em coluna. Você, como chefe, tem a capacidade de determinar, olha, eu quero esse cara em detrimento do outro porque ele faz isso e é o que eu preciso para o meu serviço? Ou não? Ou é, sei lá, uma prova, alguma coisa assim? Há pouco tempo atrás, o município do Rio de Janeiro fazia não uma prova, mas uma avaliação curricular e até por tempo de formação e até por agregar outros tipos de estudos acadêmicos, pontuações. Então ele ia somando idade, formação, tempo de formação, etc. e tal, para algumas unidades específicas. Especificamente na rede federal, você também tem um certame que você se inscreve lá, bota o seu nome na sua lista, mas também você é avaliado pela sua formação, tempo de residência. Mas especificamente respondendo à sua pergunta, não, eu não posso escolher um profissional que seja dedicado a uma subespecialidade. Geralmente o profissional que passa é o profissional que tem interesse em agregar ao serviço e a própria equipe e aos pacientes, obviamente. Então, a gente torce para que esse profissional se encaixe dentro do perfil do serviço, nem sempre isso acontece, né? E também venha agregar ao serviço. Às vezes a gente dá sorte de uma pessoa que quer se dedicar a uma subespecialidade que seja aquela aprovada naquele concurso, digamos assim, curricular, aquela avaliação curricular, mas nem sempre é o que acontece. Isso tem um lado bom, porque tem a isonomia, né? Então todos, teoricamente, têm o mesmo direito, o QI não vale, nesse caso. Por outro lado, você também, enquanto chefe, enquanto responsável pelo serviço, acaba ficando parcialmente com as mãos atadas, né? O Brasil, citando o Brasil em específico, sobre subespecialidades, a gente é um pouco diferente do restante do mundo, né? Você vai na Alemanha, você vai na Itália, você vai mesmo na Espanha, você tem cirurgiões ou clínicos que se dedicam especificamente a uma área. Você é um cirurgião oftalmológico, eu vou fazer cirurgia dessa determinada patologia. Aqui não funciona assim. Acaba os profissionais, nem sempre, há pessoas, obviamente, que se dedicam à subespecialidade, mas geralmente as pessoas se dedicam a uma gama muito maior, até pela dificuldade de concorrência que você tem que realmente sobreviver a pagar as suas contas. Então você, até pelo interesse pessoal, quer fazer de tudo. Mas, obviamente, você tem que escolher algumas coisas, porque tudo não se consegue alcançar, né? Bom, pelo que você me disse, então, embora não exista, eu suponho, um plano de carreira estruturado para o médico seguir na evolução da carreira dele no serviço público, o que já é diferente nas Forças Armadas, existe um plano de carreira estruturado, mas, embora isso não aconteça, se o médico tem de fato interesse, ele tem como melhorar, agregar alguma coisa ao seu salário e crescer, ainda que parcialmente na profissão dele, não é isso? Sem dúvida. O âmbito da medicina, a carreira médica, ela te leva a muitos caminhos diferentes. Você pode ser um médico e nunca exercer a medicina, pode ser um acadêmico, um professor universitário. Ser professor, do meu entendimento, é fundamental, mas às vezes você não tem contato com o paciente.
Então isso é ser médico? Aí a gente entra por outro mérito, mas esse indivíduo de formação é médico, mas é um acadêmico. A função dele como médico é ensinar a outros profissionais. E produzir conhecimento. E produzir conhecimento. Então, por exemplo, dentro de uma carreira acadêmica, você realmente pode agregar muitos valores ao seu salário, à sua nómina, com a tua formação. Isso é realmente o interesse pessoal de cada um. Ou realmente você é um cirurgião, você quer ter contato com o paciente, você é um anestesista e você também quer aumentar o seu salário, há coisas que você pode se utilizar, tanto pela parte acadêmica, entenda acadêmica, do meu ponto de vista, Keller, mais universidades, né? E porque eu basicamente divido na minha cabeça academicismo. Ele pode ser os dois. Você pode exercer o academicismo dentro de um hospital geral, um hospital grande, com contato com residentes e tudo mais. Mas eu entendo que a carreira acadêmica é a carreira universitária, que você se dedica não só ao atendimento ao paciente, como também ao ensino e pesquisa. Eu divido basicamente isso na minha cabeça, que eu acho que como para você ter de ponto de vista. E o mais incrível de tudo é que você pode ser tudo isso ao mesmo tempo agora. Diferente, eu posso ser professor da universidade em tempo parcial e eu posso ser médico de um serviço público em parte do meu tempo, posso me dedicar à carreira privada paralelamente, né? Agora, eu acho realmente muito incrível você estar num serviço onde você tenha, quando possível, residentes e acadêmicos, porque de certa, ou um ou outro, ou os dois, não importa, porque de certa forma isso te estimula a permanecer sempre se aprimorando, né? Hoje, eu tenho certeza absoluta que você não precisaria em nada do serviço público para sobreviver, para pagar suas contas. Você é um médico de extremo sucesso, tem uma condição, você chegou, se já não ultrapassou o auge da sua carreira, mas hoje, por que você acorda? O que te motiva a permanecer, a se dedicar, talvez até hoje eu acho que você se dedique um pouco mais ao serviço público do que ao privado. O que te motiva? O paciente. Alguns degraus que a gente tem que subir nessa escada. Eu acho que o objetivo total, principal, é o paciente. Diante do paciente, a primeira coisa é se a gente, diante do nosso juramento, isso não é um dito que a gente leva somente da boca para fora, acredito fielmente que a gente tem que realmente seguir esse preceito, que é tentar amenizar o sofrimento, principalmente da parte humana. E depois realmente pensar nos resultados. Se a gente não consegue curar, que seja realmente tentar agregar aí uma certa humanidade a esse paciente. Então, o que me motiva realmente é o paciente, é o bom resultado cirúrgico. Eu que tenho a oportunidade de estar dentro de um serviço público, sempre comento com os meus residentes que, entre aspas, os nossos resultados no público têm que ser iguais ou superiores no privado. Óbvio que nós não temos interesse de que o resultado seja ruim no privado, não é nada disso. Mas por que isso? Por quê? Porque os pacientes têm uma certa limitação, uma carência muito grande. Uma carência familiar, uma carência financeira, uma carência estrutural de qualquer que seja. Então, esse paciente, por exemplo, não vai se dar ao luxo de ter pessoas para cuidar dele. Então, a gente realmente preza muito pelo resultado em qualquer âmbito, seja privado ou seja público. Eu acho que o que motiva a gente é a vontade do resultado positivo. E se não do resultado positivo, porque a gente não consegue tentar trazer, amenizar o máximo que a gente possa do sofrimento desse paciente. A medicina é isso. Realmente eu vejo que se você quer fazer a medicina hoje como status, porque ela é bonita, porque passa no filme, porque passa na série de Hollywood, desculpa, eu não vejo como seu caminho hoje, você que está em formação vindo aqui. Aqui realmente é para lidar com pessoas, lidar com seres humanos e pensar em amenizar o sofrimento. Eu vivo isso diariamente e sou um vibrador disso. Muito curioso você me dar essa resposta, porque eu não imaginava que seria isso. Nós nos conhecemos há 1000 anos, desde criança, e eu não imaginava que seria isso. E por que não? Não que isso não seja importante. E a pergunta que eu ia te fazer em seguida é, mas você também ajuda inúmeros pacientes no serviço privado. Sem dúvida. E com muito mais recursos, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas aí a continuação da sua fala me fez perceber que não é só o ajudar o paciente,
mas sim o ajudar o paciente desatendido, desamparado, que infelizmente a população brasileira é muito desamparada e a medicina a gente sabe bem que não é atual, quanto mais ela evolui, ela se torna cada vez mais cara, inclusive para os planos de saúde. Então eu já entendi que a sua resposta é ajudar o paciente que precisa mais, talvez, do que o paciente do serviço privado. E eu não tenho certeza, mas a resposta que eu esperava de você, então, ou seja, a sua resposta é excelente, mas talvez tenha algo a mais, que é o desafio, me corrija se eu estiver errado, de operar, de ter resultados em cirurgias que talvez você não veja com frequência no serviço privado, de coisas mais complexas, porque a gente sabe bem que o paciente do serviço privado é um paciente elitizado, entre aspas. E existe uma infinidade de doenças, de lacunas aí, que o paciente público muitas vezes tem com uma frequência muito maior. Então você vê casos de extrema complexidade que é muito raro você encontrar no consultório. Sim, Keller. Eu posso até retroagir um pouquinho agora e falar que as duas coisas podem andar juntas. Sim. Não é só o atendimento humano ao paciente e o resultado, mas realmente o desafio. Isso é um fato, né? Eu acho que o médico ele tem que ser um eterno insatisfeito. Insatisfeito em quê? Em ter as coisas? Não, eterno insatisfeito com relação ao seu estudo. Você tem que realmente achar que você nunca está preparado para aquela tarefa. Eu costumo orientar os meus residentes desde o primeiro ano até o 5º ano. Faça a cirurgia como se fosse a primeira vez. Que isso vai minimizar muito as chances de erro seu. Porque a autoconfiança eu vejo como uma problemática, seja no clínico ou no cirurgião. Então eu acho que esse desafio ele é contínuo. E ele tem que existir dentro do médico, de qualquer que seja a sua área. E esse desafio é importante porque, como você comentou, a verdade, por isso, novamente, voltando ao assunto do serviço público, é de suma importância que você trabalhe no serviço público, porque a verdade tem que ser dita. Há algumas patologias complexas, cirúrgicas, que você realmente só está diante dela no serviço público. Às vezes você opera no privado uma patologia desta a cada 2, 3 anos, enquanto no serviço público você opera 3 por mês. Então, obviamente, você vai ficar bom só operando uma a cada 3 anos ou operando 3 todo o mês. Obviamente, o desafio de você estar diante de patologias complexas, isso anda junto com o atendimento humano, porque você estando muito bom tecnicamente, você pode ajudar ainda mais o seu paciente. E eu não digo só você como cirurgião, assim, às vezes a gente se pega muitas vezes voltando a uma parte mais básica de treinamento de microcirurgia, falando especificamente da minha área, que a gente eternamente tem que estudar anatomia e microcirurgia. Então, por muitas vezes, a gente tem que voltar no laboratório para poder rever algo que a gente não se sente ainda, por mais de 15, 20 anos de estrada, competente para poder fazer. As duas coisas eu digo que elas andam juntas. O atendimento vem sendo você cada vez mais capacitado. Eu percebo que, acredito, talvez você pense diferente ou lembre de algum caso diferente, mas eu honestamente não conheço absolutamente nenhum médico, e olha que a gente conhece talvez centenas deles, que tenha sido um médico de sucesso realmente, ou que seja um médico de sucesso, mas tenha de alguma forma parado de evoluir. Porque a medicina que eu exerço hoje tem pouco a ver com a medicina que eu exercia há 25 anos atrás. Então, assim, eu não consigo enxergar uma possibilidade de futuro duradouro ou satisfatório se você não continua, você não persiste, não permanece evoluindo na medicina. Aliás, tudo muda, né? Não é só na medicina, mas na medicina especificamente a coisa tomou uma proporção gigantesca. E aí, se você não evolui, fica meio complicado, né? Eu acho que a evolução é uma condição natural, desde os seres humanos até nós médicos, né? Mas eu vou fazer uma pequena ressalva aí, Keller. Eu acho que a evolução ela é importante, seja em que âmbito, seja clínico ou cirúrgico, mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de racionalidade sobre essas inovações. Sim. O que eu quero dizer com isso? Chega uma nova técnica cirúrgica, até mesmo para você, seja uma técnica cirúrgica para mim, um medicamento novo, eu olho ele com olhos de
de certa atenção. Será que realmente isso foi criado para um bom resultado, igual a penicilina, que quando foi criada passávamos para absolutamente tudo e hoje vemos que tem a sua indicação precisa. Então eu sou um pouco, tenho algumas ressalvas sobre as novas técnicas, espero que cheguem estudos mais aprimorados que mostrem para mim, não sou um cirurgião antigo que não aceita as modernidades, mas sou um cirurgião mais seguro de que outras pessoas tenham experimentado aquilo e que me tragam resultados mais níveis de evidência melhores para que eu possa ter um resultado melhor. Porque, novamente, fazer uma técnica de retirar um tumor por completo sem um resultado satisfatório, aquilo não pode ser um troféu para você. O troféu tem que ser o bom resultado do seu paciente. Sim, muito curioso você falar isso, e isso só o que traz é a maturidade, né? A maturidade. Quando você é jovem, olha, o colega te mostra uma coisa diferente no congresso, a própria indústria às vezes traz coisas megalomaníacas, em oftalmologia existe muita tecnologia, e aí passa o tempo, você vê que parte daquilo morre, ou não era exatamente bem daquela maneira. Então, acho que as pessoas que já têm alguns cabelos brancos, ou como eu, não tem nenhum mais, a gente vai começando a ir tateando com mais calma, né? Deixa os outros quebrarem a cara, deixa os outros testarem essas novidades. Se realmente for uma coisa legal, a gente está dentro. Né? Eu vejo dessa forma, assim. Vejo que a modernidade vem para agregar, mas também sou muito atento sobre não sair engatando direto a quinta marcha e fazendo tudo que me mostram pela frente, achando que eu vou ter um bom resultado. Isso acho que é individual e também vem com a maturidade, né? Acho que é mais ou menos por esse caminho. Bom, André, aí me diz, quais são os principais desafios que você enxerga hoje para um médico, não vou dizer na gestão, você pode até tocar nesse assunto também, acho que é válido, mas para um médico da assistência que trabalha no serviço público, o que você enxerga como sendo ainda os maiores desafios de trabalhar no serviço público? Infelizmente, o maior desafio realmente é a qualidade de trabalho, né? É a qualidade de assistência desse médico para com a população. Esse médico vai ter contato durante a sua formação acadêmica com inúmeras tecnologias e medicamentos que nem sempre estarão disponíveis num serviço público. E aí é que eu acho que entra a grande flexibilidade e adaptação que nós brasileiros, infelizmente, temos que estar sempre evoluindo, porque essa questão do jeitinho não é um jeitinho de improvisação, é o jeitinho porque nós não temos acessibilidade àquela, talvez, medicina de primeiro mundo para poder ajudar os nossos pacientes e fazerem sempre o que é bom, mas você tem que tentar seguir esse preceito de fazer o que tem que ser feito, mas que o serviço público nem sempre oferece para a gente. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje para o recém-formado que está iniciando no mercado de trabalho no serviço público, eu vejo como isso. Por muitas vezes, já me peguei investindo, olhando para o passado, investindo muitas vezes em coisas que é para trazer um benefício para o paciente. Um estetoscópio, um aparelho para medição pressórica, ou até mesmo instrumentais cirúrgicos que acabei por muitas vezes eu comprando e levando ao hospital público, porque aquilo trazia um conforto para mim e, obviamente, um resultado para o paciente. Então, eu vejo a infraestrutura hospitalar que é fornecida para o médico hoje, no serviço público, a maior dificuldade para exercer uma medicina ainda mais eficaz hoje. A falta de recursos. A falta de recursos. Eu presto serviço para um hospital público como médico parecerista e absolutamente tudo o que eu uso de equipamento, que não é muita coisa, né? A maior parte do equipamento oftalmológico não é portátil, mas tudo que eu uso é meu, pessoal. Eu comprei e levo porque senão fica inviável fazer um bom trabalho, né? E para que a gente não faça um trabalho medíocre, eu opto por esse caminho. Claro que a pessoa não tem como comprar um tomógrafo, por exemplo, mas assim, eu percebo isso também. Os médicos que têm interesse, ele acaba investindo parcialmente em algumas coisas para melhorar a sua qualidade de trabalho. E a gestão de pessoas, você enxerga isso como sendo um problema? Por que eu vou lhe dizer? Nós já trabalhamos
acho que dezenas de hospitais públicos no Rio de Janeiro, você trabalhou também em São Paulo. Curioso que você teve uma experiência gigantesca na Espanha, que é uma estrutura totalmente diferente. E muitas vezes eu tenho a impressão de que uma dificuldade também é estar, por exemplo, não sei se eu vou, deixa eu reformular essa pergunta. Muitas vezes você está no serviço público, onde tem profissionais concursados que se sentem, entre aspas, seguros e que não só enfermeiros, auxiliares, mas fisioterapeuta e próprios médicos e tal, querendo fazer uma medicina ruim ou se esforçando pouco no seu trabalho e que acabam interferindo no resultado do nosso trabalho também. Você enxerga isso como um problema? É comum isso ainda? Olha, Keller, a gente vê que existe isso, tá? Ainda bem que eu não tenho esse tipo de problema na minha instituição pública. Tenho a oportunidade de estar entre amigos e que acredito que todos se empenham ao máximo, às vezes até um pouco mais, mas claramente a gente que já teve a oportunidade de estar em outros locais vê que isso existe, né? Infelizmente, você estar numa instituição pública, por muitas vezes essa segurança te traz um certo conforto, e esse conforto vem sob forma de pouco esforço. E eu não acho que isso seja uma coisa adequada, né? O que a gente ouve na rádio, né? Não está satisfeito, sai, né? Mas isso existe sim, e vejo hoje como um desafio de um gestor, seja de um coordenador de uma equipe, de uma chefia de uma equipe, administrar pessoas não é tão simples, já lidei com algumas situações e que a formação pessoal sua, a sua capacidade de gerir egos, de gestionar egos também, ela é importante, infelizmente a gente pode estar diante disso. Lidar com pessoas, lidar com o público é um aprendizado constante, requer muita atenção, requer muita paciência e principalmente jeito, tem que ter jeito. Tem pessoas que realmente não nasceram para lidar com outras pessoas. Incrivelmente, né? Você tocou nesse assunto e me fez pensar que você, obviamente, no hospital que você está, você entrou como cirurgião, como médico da assistência. E eu sei que você ainda opera, ainda faz muita coisa, mas hoje, além disso, você tem principalmente a função de gerir esse grande serviço de neurocirurgia do hospital. E como foi esse processo? Como você entrou para a gestão? Como você foi convidado a ser chefe do serviço? O que influenciou nisso? Você precisou estudar gestão ou você aprendeu gestão ao longo da sua formação, das suas experiências? Como foi isso? Bom, Kelly, cada instituição, eu acredito que ela possa seguir por um caminho, né? Seja você, talvez o que tenha sido, entre aspas, o primeiro aprovado no concurso público, sendo o mais antigo, talvez até seguindo um pouco essa carreira militar, que eu sempre comento muito isso, mais antigo, mais moderno, seja porque realmente você é o que tem a capacidade técnica melhor, seja porque você talvez saiba lidar com pessoas, fazer a gestão de pessoas melhor dentro daquele grupo, seja porque às vezes realmente só tem você e ninguém tem o interesse em se dedicar a um serviço público e aquele serviço vai morrer por falta de um coordenador. Então, assim, e seja também por uma questão de indicação, porque por muitas vezes tem que ter a anuência da direção de uma unidade superior, né, superior à sua, para que endosse que você realmente vai entrar na chefia. Então, eu acho que várias coisas podem participar disso, tanto no âmbito acadêmico universitário, né, como obviamente agrega estudos, formação, mestrado, doutorado, capacitação técnica, como às vezes até um QI, como uma pessoa que é indicada por estar dentro daquele cargo porque caiu ali de paraquedas, porque houve a troca da direção de uma determinada unidade e a pessoa coloca alguém que seja da sua confiança e afinidade. Então é multifacetado. Você pode ser eleito, entre aspas, por falta de opção. Você pode ser eleito porque você, de fato, se demonstrou capaz de realizar aquele trabalho. Você pode ser eleito porque você é o cara mais antigo no serviço.
e conhece mais profundamente aquele serviço, ou porque você é amigo ou de confiança ou, digamos assim, se relaciona melhor com a direção. Então, e pode ser tudo isso junto. Exato. Né? Então é multifacetado. André, de que forma você acredita que o serviço público influenciou no crescimento da sua carreira de uma maneira geral, inclusive no serviço privado? Bom, sendo redundante, Keller, a formação do cirurgião, especificamente dentro da minha área, ela se baseia pela sua capacidade técnica e o bom resultado e a forma como lidar com esse paciente. Então, você se dedicando ao paciente, trazendo um conforto humano a esse paciente, você evoluindo tecnicamente, buscando sempre o bom resultado, o seu nome começa a ser, de certa forma, conhecido, difundido dentro do meio médico. Olha, o colega é uma pessoa humana, uma pessoa que busca o resultado, não é uma pessoa só que busca só fins financeiros. Então, eu acredito que isso tudo contribui para que agregue coisas boas ao serviço privado. Muitas vezes as pessoas me procuram porque algum amigo de um funcionário do hospital, ou seja, um funcionário do hospital, vem me buscar porque já o doutor André opera no serviço público, já vi resultados dele, já vi a forma como ele conduz uma consulta médica, a orientação que você dá ao paciente, a paciência e a atenção no pós, inclusive não só a atenção no bom resultado, mas a atenção no mau resultado, porque isso eu vejo então como uma coisa fundamental, você estar sempre do lado do seu paciente, na alegria e na tristeza, é um casamento, é um eterno casamento médico e paciente, né? Esse relacionamento, por isso que tem que ter essa empatia, né? Então eu acredito que o que agrega no privado é você, vindo do serviço público, é você realmente buscar a excelência. Quando você busca a excelência para o seu paciente e para a sua formação e qualificação, as pessoas começam a te conhecer. Eu vejo isso. Às vezes você sendo grosso com um simples funcionário que às vezes não pôde ter acesso ao estudo, aquilo ali realmente é ruim. Eu acho que a gente tem que lidar com todos da melhor maneira possível. A pessoa que lida com a limpeza do hospital, ela é tão importante como eu, que sou neurocirurgião. Sem dúvida. Ela requer tanta atenção como o próprio técnico da tomografia, como o próprio anestesista, porque aquele atendimento ali multiprofissional faz a diferença. Uma má limpeza do chão me transmite infecção. Então eu vejo que essa forma de lidar com as pessoas como a gente pode utilizar, é o gol. Eu vejo hoje como gol, como o que você tem que buscar também, agregando tudo na sua vida privada. Eu acho que eu vejo isso. Na verdade, são as sementes que você planta ao longo do caminho, né? Eu costumo dizer que você está sempre, absolutamente sempre sendo observado, o tempo todo. Não só, eu acredito que não só por Deus, mas assim, por todos que te cercam, né? Então, se você está no seu consultório trancado, você vai estar sendo observado pelos seus funcionários, pela moça do cafezinho, pelos pacientes. Só que quando você sai de casa e é visto, quando você vai a um hospital, quando você vai a uma universidade, a quantidade de pessoas que estão te observando, ela se multiplica imensamente. Quando nós falamos na internet, a quantidade de pessoas que estão nos assistindo, isso pode ser exponencial. E, obviamente, isso sempre, se você planta boas sementes, é claro, né? É necessário plantar boas sementes em tudo que você faz. Se você planta boas sementes, você vai colher bons frutos no futuro, ainda que indiretamente, como você mesmo está dizendo. Você não planta as sementes com intenções de colher frutos, mas isso acontece com naturalidade. E vejo também que, por muitas vezes, a gente interpreta erroneamente que um chefe de serviço, que um coordenador tem que ser árduo, tem que obrigar que as coisas aconteçam. Eu acho que a grande questão da gestão de pessoas é exatamente você fazer com que elas entendam que você é o superior a elas, sem que elas se sintam intimidadas e que façam porque acreditam que você também está fazendo o melhor por elas. E vejo isso e agradeço muito
porque tenho a oportunidade de lidar com pessoas que claramente vejo que elas não fazem o serviço que por muitas vezes eu solicito gentilmente, de certa forma, vejo que elas não estão fazendo porque eu pedi, elas estão fazendo porque existe ali um time de um coordenador que agrega correndo atrás da parte de gestão e outros correndo talvez junto da parte assistencial. Então eu vejo hoje isso como uma satisfação muito grande, que as pessoas não me tratam como um ser superior por estar num cargo de chefia. Elas tenho respeito, obviamente, por isso, mas vejo que elas me respeitam como pessoa também. Como líder. E eu vejo que a coisa mais importante hoje, a cada período de tempo, tem jovens que provavelmente devem assistir isso, é você parar e fazer uma auditoria interna. Será que eu estou seguindo por um caminho correto? Será que a forma como eu estou lidando com as pessoas é a forma correta que eu devo lidar com essas pessoas? Eu acredito que estou em eterno aprendizado, mas acredito que também estou trilhando por um caminho bastante razoável e satisfatório. Sim. Eu costumo e já fiz, acho que milhões de vezes, talvez sem exagero, milhões de vezes essa auditoria interna, né? Porque eu costumo dizer, eu não sou um cara muito competitivo, você sabe bem disso, mas tem um cara que eu odeio que seja melhor que eu, que é o Keller da semana passada. Eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre tentando ser uma pessoa melhor. Espero que daqui a uma semana eu seja melhor que eu sou hoje. Isso acho que é o caminho para o desenvolvimento pessoal, para o crescimento, tanto pessoal quanto pessoal, profissional e espiritual. Acho isso importante. Muito bem. Então, André, a gente precisa acabar para que o nosso encontro não fique tão duradouro, infelizmente. Eu queria, por favor, que você olhasse ali para a sua câmera e dissesse para um jovem médico, um acadêmico que está terminando a faculdade, ou uma pessoa que já tem alguns anos de formado, mas não está satisfeito com seu caminho, que gostaria de fazer alguma mudança e que quer se aprimorar ou se enveredar na carreira pública, o que você diria para esse camarada? O que você sugere? Força de vontade. Desejo é tudo. Vontade eu vejo como tudo. Se você realmente tem um interesse em crescer como profissional e às vezes não está chegando à conclusão de que você está por aquele caminho correto, acho que você tem que novamente parar e fazer essa auditoria aí. O que eu estou fazendo de errado? Será a forma como eu estou lidando com as pessoas? Será que realmente eu não estudei o suficiente? O que eu busco dessa vida? Eu busco dinheiro? Eu busco resultado pessoal? Eu busco atendimento ao paciente? Então, diante dessas respostas, que você vai seguir um caminho mais sólido. Eu vejo dessa forma. Medicina e dinheiro não combinam, apesar que nós temos contas a pagar, mas nós temos vidas para cuidar. Então, o objetivo principal tem sempre que ser o doente, nunca se desvirtue desse caminho do atendimento e do resultado do seu paciente. Eu sempre costumo falar que a sequência correta de qualquer coisa tem que ser paciente feliz, resultado satisfatório, dinheiro no bolso, propaganda positiva. Nunca se desvirtue disso. Ou clínico ou cirurgião, a minha sugestão é busque um serviço público para o seu aprimoramento. Entenda universitário, acadêmico ou acadêmico de um hospital grande, que você tenha também contato com o acadêmico residente, ou por muitas vezes você também não tem acadêmico residente, você tem realmente só o contato com médicos profissionais, porque isso vai agregar para você conhecimento técnico e valor à sua formação e ao seu resultado. Busque sempre a excelência e deixe o dinheiro andando junto com o seu resultado. Pense nele depois do seu resultado satisfatório. E medicina não tem muito mistério, Keller. Medicina é dedicação. Dedicação quase que exclusiva. Não é à toa que, às vezes, a formação residência médica induz do termo de quase você residir no hospital. Então, resida, viva, respire medicina. Bom, se não for o seu caminho, existem outras formas administrativas, políticas, mas pense no que você quer de resultado, o que você quer ser. Você quer ser um gestor, você quer ser um acadêmico, você quer ser uma pessoa de resultados positivos, e aí siga. Se você acredita que aquele seja o seu caminho, continue seguindo, faça auditorias a cada período de tempo e não olhe para trás.
não olhe para trás, porque se você acredita que aquilo está o correto, siga a sua vida. Não olhe para trás e se arrependa, porque você escolheu aquilo. Então, a cada período de tempo, pare e repense a sua vida. É uma sugestão que eu dou para todos aí. Ok. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, foi um papo incrível. Espero que a gente se encontre aqui novamente para outros assuntos. Pessoal, se esse vídeo agregou de alguma forma para você, não se esquece, dá um clique no like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que também tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a rotina do médico no serviço público. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até logo. I could have